Este é o Perguntas e Respostas e tu estás no Feel Fit Podcast. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Perguntas e Respostas do Feel Fit Podcast. Aquele que é então o espaço onde nós falamos de forma simples e descomplicada sobre treino, alimentação, suplementação, dia-a-dia, lifestyle, enfim, tudo aquilo que tu precisas de saber, não só para melhorares o teu corpo, mas também a tua mente. Então, este é o episódio número 11, é verdade, 11 vezes aqui sentada a esclarecer-te, a ajudar-te, a trazer em ti os teus melhores resultados. E vamos já passar às perguntas desta semana. Vamos começar com a primeira pergunta que diz: como secar a pernoca? Primeiro de tudo, e respondendo de forma muito objetiva, é impossível nós secarmos a pernoca. A pernoca e qualquer outra parte do corpo. Não existe forma de perder gordura localizada, nem nas pernas, nem em sítio nenhum. A menos que façamos lipoaspiração, ok? A menos que façamos um procedimento cirúrgico. E sim, nesse caso, é possível perder gordura de forma localizada, nomeadamente na barriga. Agora, tirando isso, efetivamente não é por nós aplicarmos determinada estratégia que nós vamos conseguir ter esse resultado específico. Porque a perda de gordura ocorre como um todo no nosso corpo. E feliz ou infelizmente nós não temos o poder nem a capacidade de decidir onde é que vamos perder, nem onde é que vamos perder primeiro. E normalmente os sítios onde nós acumulamos mais facilmente são também os sítios onde nós temos mais dificuldade em perder. A maior parte das pessoas acha que tem gordura crónica em certos sítios porque realmente não aguenta tempo suficiente para que o corpo chegue lá, àquele sítio, àquela reserva. A pessoa desiste antes porque precisamente nunca vê resultados naquele sítio e começa a ficar descontente com todo o resto. Um exemplo muito clássico é aquelas pessoas, a falsa magra, não é? Aquelas pessoas que têm o rabo e as pernas muito pequeninos, mas depois tem uma barriga aqui na zona inferior mais acentuada. Essa pessoa acha que nunca consegue perder essa barriga, porquê? Porque ela precisaria ficar num déficit calórico durante algum tempo para conseguir perder essa gordura da barriga. O que acontece é que ela já tem pouca perna e pouco rabo. Então, ela está sempre a perder onde não quer porque já tem pouco e parece que nunca chega lá à barriga. E começa a desmotivar e a ficar cada vez mais descontente com o corpo, cada vez está a perder mais onde já não tem e, portanto, sabota o processo e volta ao início. Portanto, ela às vezes está quase lá a chegar e volta tudo para trás. E por isso é que nunca perde. Ou então, simplesmente porque não está a fazer a coisa certa. Portanto, ou não durante tempo suficiente, ou não a coisa certa. Então, dito isto, não é por tu treinares mais pernas que significa que tu vais perder mais gordura nas pernas. Não é por tu comeres o alimento XYZ que tu vais perder mais gordura nas pernas. Aquilo que tu tens que fazer para secar a pernoca, ou mais uma vez, conter outra coisa no teu corpo, é, primeiro, manteres um déficit calórico de forma consistente, ok? Eu recomendo um mínimo de 400 calorias, mas dependendo do tipo de pessoa e da quantidade de gordura que tens para perder, sendo que quanto maior for essa quantidade, portanto, uma pessoa com sobrepeso pode ir a um excedente calórico um bocadinho maior. Quanto menor for a quantidade de gordura que tens para perder, uma pessoa dita com peso normal, portanto, neste caso, neste exemplo, a falsa magra, fazer déficits muito grandes, vai pôr em causa tudo o resto. Então, ali 400 calorias é um bom ponto de partida. Depois, treinar de forma consistente, ok? Fazer treino de força para haver a promoção de ganhos de massa muscular e de maior perda de gordura também. E não te deixar com flacidez, ok? Portanto, o trabalho muscular é muito importante. Terceiro, uma boa ingestão de água diária. Okay? E um bom descanso. E adjacente a tudo isto é fazer estas 4 coisas durante tempo suficiente para conseguires ver o resultado que tu queres. E eu garanto-te que se tu fizeres estas coisas certas durante o tempo suficiente, tu vais conseguir secar
a pernoca, ok? Agora, muito importante e um ponto fundamental, não é o olhómetro, não basta dizer mas eu estou de dieta, mas eu só como coisas saudáveis, mas eu não sei o quê, mas eu como pouco. Não, é de forma consistente um déficit calórico calculado e planeado. Tu saberes quantas calorias é que estás a ingerir, tu saberes que quantidade de proteína é que estás a ingerir, de hidratos, de gordura, tu saberes isto, fazeres isso. Não é só, porque eu vou ao ginásio 2 vezes ou 3 vezes por semana. Não, é tu teres um plano estruturado e adequado e fazê-lo no número de vezes por semana que é para fazer, ok? E então, manter durante tempo suficiente e os resultados vão acabar por aparecer. Próxima pergunta temos: qual a diferença de treinar calçada ou descalça? Influencia na execução dos exercícios? Ora, excelente pergunta. E é uma coisa que eu já abordei algumas vezes nas minhas redes sociais, porque quase sempre que eu partilho vídeos a treinar, nomeadamente pernas, há sempre alguém que me pergunta o motivo de eu estar descalça. Então, temos que primeiro distinguir aqui 2 tipos de treino. Ou melhor, sim, vamos 2 tipos de treino, ok? Treinos de força de membros inferiores, ok? E o resto. 2 tipos de treino. E o resto. No resto, o que é que se inclui? Inclui-se então treinos de força de membros superiores ou outro tipo de atividades, nomeadamente cardio, caminhada, corrida, aulas de grupo, etc, etc, etc. Ok, então, para aulas de grupo, cardio, treinos de superiores, etc, etc, aquilo que tu tens nos teus pés acaba por não ser assim tão relevante, no sentido em que, vamos imaginar, um treino de superiores, ok, os meus pés estão simplesmente a equilibrar, não é? A manter de pé, a manter o chão, a manter-me apoiada. Eles não estão propriamente a produzir força ou não estão envolvidos no movimento, não é assim muito importante ou relevante. O mesmo não é verdade no treino de inferiores. Porquê? Muito simples. Pensa em ti com uma barra de agachamento às costas. Agora, pensa em ti com essa barra em cima de um chão de tijoleira. E agora, pensa que em vez da tijoleira, estás em cima do colchão da tua cama. Onde é que tu achas que vais conseguir produzir mais força? Na tijoleira, certo? Porquê? Porque na tua cama aquilo é mole, aquilo é instável, aquilo não te dá estabilidade. E se não te dá estabilidade, não te dá segurança. E se não te dá segurança, não te dá equilíbrio. E se não te dá equilíbrio, não te vai fazer produzir grandes taxas de força. Então aquilo que tu deves procurar no teu treino de inferiores é sempre a maior estabilidade possível, porque sim, o teu pé é fundamental. O apoio do teu pé é importantíssimo. Onde ele está apoiado, a forma que ele está apoiado, influencia altamente a execução dos exercícios. Então, aquilo que tu deves procurar para treinar membros inferiores, assim, tipo, o ideal seria descalço. Agora, nem todos os ginásios o permitem, porque, requer outro tipo de questões de segurança e faz todo sentido, pode cair um peso, partir o dedo do pé, etc, etc, etc. Ok. Nem todos os ginásios o permitem. Então, nós temos que procurar um tipo de calçado que o mais se assemelhe ao nosso pé descalço. Então, devemos procurar calçado raso, o mais raso possível, liso e duro, o mais duro possível, ok? Temos as All-Stars, que são o que eu mais aconselho e é o que eu também utilizo atualmente. Aquela All-Star básica, portanto aquela sapatilhazinha All-Star básica, né? Com a sola lisa, plana e dura. Ou temos também, depois, outro tipo de calçado, nomeadamente se quiseres investir em umas sapatilhas de powerlifter, por exemplo, onde já tem uma plataforma adequada até para te ajudar a ter maior mobilidade no tornozelo, porque faz uma maior amplitude. Mas sinceramente não acho necessário estar a ter esse gasto, a menos que tenhas algum objetivo competitivo, lá está, a nível de powerlifter, de levantamento de peso. Caso contrário, então, a básica All-Star. Para o resto, lá está. E se vocês pensarem, faz todo sentido, não é? Portanto, sapatilhas de corrida são para corrida. Sapatilhas de encaixe são para andar na bicicleta. Então, nós temos um tipo de calçado adequado
para cada coisa. Então faz sentido nós irmos treinar pernas com umas sapatilhas de corrida. Ok, são é giro e tal, e tem ali muitos amortecedores e molas e coisa. Pá, gente, o básico, ok? Para treinos superiores, o que vocês quiserem, treinos inferiores, se realmente quiserem progredir, tirar o maior partido, então é isto que devem fazer, ok? Ok, próxima pergunta. Eu confesso sabia de responder a esta ou não, mas vou responder e é o que é. Então, a pergunta é, qual a tua maior inspiração? E porquê é que eu não pensei em não responder a esta pergunta? Primeiro porque a primeira pergunta que me surge é a maior inspiração relativamente a quê, não é? Porque estamos a falar de... podemos estar a falar de imensas áreas e de imensas coisas e de imensas pessoas. Mas depois pensei, mas realmente então e se a pessoa me responder tipo no treino ou na vida pessoal? Sinceramente, eu não vou saber responder na mesma, porque a verdade é que eu não tenho assim tipo uma grande inspiração, tipo assim uma fonte de inspiração. Eu acompanho sim o trabalho de algumas pessoas que nem sei se me inspiram, mas me ensinam e me trazem muitos feedbacks e muitos insights que eu trago para mim, mas de muitas diversas áreas. E muitos deles, lá está, não são atores ou grandes atletas ou atrizes ou cantores ou essas coisas que as pessoas normalmente têm como ídolos. Ou seja, são mais pessoas tipo de dia a dia, pessoas de ação, pessoas de fazer coisas, pessoas de ideias, pessoas de mexer, pessoas de negócios, pessoas. Enfim, sim, alguns atletas também, mas não pela perspectiva desportiva, porque eu sinceramente não acompanho de perto nenhum desporto. Aquilo que me atrai nas pessoas é efetivamente sempre o que está por trás, o pensamento que está por trás que leva a ter sucesso em determinada área, naquilo que eu considero sucesso, ok? Então, é uma pergunta bastante difícil de responder e depois estava a pensar sobre ela. Há muitas pessoas no meu dia-a-dia que me inspiram e que me inspiram todos os dias e pessoas do meu dia-a-dia, quando eu digo pessoas do meu dia-a-dia, é literalmente pessoas do meu dia-a-dia, tipo, ainda anteontem tive uma aluna que passou por um problema de saúde, portanto teve cancro, e ela estava a vir da consulta e estava-me a dizer que vinha super contente, cheia de boas notícias, porque já não tem qualquer tipo de vestígio de cancro no corpo e afins. E estava a partilhar isso comigo e eu arrepiei-me quando li aquela mensagem. E aquilo entrou ali numa espiral tipo, tão profunda de reflexão que aquilo inspirou-me nesse dia. Porque, de género, ela nunca baixou os braços e cada pessoa tem a sua forma de lidar com as coisas e com a dor e a dor de cada um dói a si. Mas realmente nós vemos pessoas que se deixam derrotar e depois temos pessoas que vão à luta. E isto é altamente inspirador e estava a dizer que muitas vezes eu acredito que não percebemos no imediato o porquê de certa coisa nos acontecer na vida. Muitas vezes talvez até nem seja para nós, talvez até nem seja, estamos a ser simplesmente um mensageiro, talvez seja para mostrar a alguém aquilo que é possível, aquilo que é capaz, aquilo que dá para fazer, aquilo... E lá está, eu inspiro-me com este tipo de coisas todos os dias, com mais ínfimo detalhe. Se eu vejo uma criança num supermercado, vejo um idoso, isto infelizmente quase não se vê, mas isto é uma coisa que me inspira e que me toca e que me faz levar tipo, a imensas reflexões, tipo, ainda há esperança no mundo, meu. Então eu não te sei dizer assim ao certo quem é que me inspira. Inspira-me a pessoa do dia-a-dia, inspira-me qualquer pessoa que eu me identifique e que acho que realmente vive com uma missão e com uma mensagem e que vive, sobretudo, não em piloto automático, ok? Agora, posso-te dizer pessoas que de alguma forma eu acompanho de perto o trabalho delas e que, lá está, dentro de diversas áreas me inspiram. E muitas vezes nem só na sua área em específico, porque um insight, uma frase, uma coisa qualquer, muitas vezes leva-me
todo um caminho que eu, tipo, eureka. E de género, estávamos a falar de carros vermelhos e eu de repente tenho uma conclusão genial e uma ideia qualquer sobre a voz de crianças em África. Tipo, nada a ver. Então, eu acompanho muito o trabalho, eu acompanho muitas pessoas brasileiras, acompanho muito o trabalho do Joel J, acompanho muito o trabalho do Tiago Negro, acompanho em Portugal, acompanho muito a Bárbara Barroso. Quem é que eu acompanho mais? Gosto muito, lá está, de atletas no sentido de, o Cristiano Ronaldo acho-me fora de série, mas eu não percebo nada de futebol e se me perguntares quantas bolas de ouro ele tem, eu não faço a mais pequena ideia. Aprecio o Cristiano Ronaldo no sentido que está por trás, lá está, todo o mindset daquele homem. É absolutamente incrível. O Michael Jordan, assim, mais pessoas. Recentemente vi o documentário do Steve Jobs. O livro do Jeff Bezos, do criador da Amazon, também são pessoas que me inspiram, portanto, é assim, um bocadinho daqui, um bocadinho dali, mas no fundo são estas as pessoas que eu mais vou acompanhando. E pronto, é esta a minha resposta a esta pergunta. Ok, seguimos para uma pergunta então menos filosófica e profunda e coisa, e a pergunta é a seguinte: não tomar whey/creatina prejudica os treinos? Não tomar whey/creatina não prejudica os treinos, ok? Nem uma, nem outra. E são duas coisas muito diferentes, porque o whey é um suplemento alimentar e a creatina é um suplemento de performance, ok? Então, a whey é comida, é proteína, portanto é um macronutriente, é simplesmente carne, ovos, peixe, outra coisa qualquer, mas em pó, enquanto que a creatina não é um alimento, ok? Tu não comes creatina, não é nenhum macronutriente, como os hidratos, a proteína e a gordura. A creatina é, então, algo que o nosso corpo produz, ok? Porque o nosso corpo produz creatina, no entanto, não de forma suficiente para aqueles objetivos que nós queremos, nomeadamente a nível de performance no treino, ok? Então, diferenciar aqui as duas. Porquê é que nenhuma delas prejudica o treino? Porque, repara, tu consegues ter resultados sem suplementação, mas tu não consegues ter resultados sem treino. Ou seja, nunca vem a suplementação antes do treino. Então, o treino é independente da suplementação. Agora, se ele pode ficar um bocadinho melhor com a suplementação? Sim, se a suplementação for bem aplicada, dependendo do contexto, da pessoa, do objetivo, do nível de treino, da individualidade, da preferência, da disponibilidade económica. Portanto, depende de um conjunto grande de fatores. Sem dúvida que a creatina e a whey são dois suplementos bons quando são bem aplicados, ok? A creatina, por uma questão de logística, de facilidade de obtenção de uma fonte proteica, nomeadamente a nível de pequenos almoços e lanches, que é a maior dificuldade normalmente das pessoas. O comum português consome muito pouca proteína, normalmente só o bifinho e peixe ao almoço e ao jantar. Em termos de lanche e pequeno almoço é quase nada. Então a proteína é aqui uma grande ajuda, porque é uma fonte prática, portanto eu facilmente levo um pozinho dentro de um shaker e em qualquer lado ponho água e já está, tenho ali facilmente 25 ou 30 gramas de proteína. É fácil de transportar, não deita cheiro, consegue-nos dar aqui algum sabor à nossa alimentação, portanto normalmente elas têm sabores muito diferentes, muito variados, doces, e portanto é um doce sem o açúcar, e também é das fontes de proteína que tem melhor relação custo-benefício, ok? Portanto, se formos a ver 30 gramas de proteína e comparar a whey com, sei lá, um pedaço de carne de vaca ou de salmão ou o que seja, vamos ver que para as mesmas 30 gramas de proteína vai-me ficar muito mais caro comer esses alimentos do que simplesmente se eu tomasse uma dose de whey. Portanto,
Essa é a vantagem. A creatina, sim, também melhora um bocadinho, ou tem o potencial de melhorar um bocadinho a qualidade do teu treino, quando este já é muito alto, ok? Portanto, para atletas que já são avançados, já têm todo o seu processo otimizado e maximizado para dar aquele resultado, já treinam há muito tempo de forma muito consistente, têm a dieta toda acertada, têm um plano de treino todo acertado, e tomando creatina, sim. Agora, eu vejo que muitas pessoas metem uma expectativa muito irreal na toma da creatina e depois desiludem-se porque é de género. Mas eu não sinto nada. É normal, porque não é suposto sentir. A creatina não é como a cafeína. A cafeína, por exemplo, tu tomas e daqui a 45 minutos estás a sentir mais energia. A creatina não, tu não sentes literalmente nada, tanto que ela funciona por acumulação. Então, só a partir em média do 21º dia é que ela começa a realmente ter algum tipo de efeito no teu organismo, ok? E tu não vais nunca sentir nada. Aquilo que acontece é que tu, por exemplo, a longo prazo, imagina, se tu olhares para as tuas marcas, para os teus pesos, para as tuas repetições, para as tuas séries, olhares hoje e olhares para um ano atrás, tu vais perceber que, ok, eu hoje, com a mesma carga, com o mesmo peso, com as mesmas repetições, blá 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 blá, eu estou numa taxa de esforço de 7, enquanto que antes, desculpem a expressão, estava-me a borrar todo. Então, a creatina faz isto, que é, tira-te aquela 1 ou 2 repetições extra que tu não tirarias se não tomasses. Mas isto numa perspectiva muito macro e muito a longo prazo. Então lá está, só faz sentido para quem realmente já está neste nível, porque senão tu nunca sequer vais notar diferença nenhuma. Então o meu conselho é, não gastes dinheiro à toa, ok? Não fiques a achar que não tens resultados porque não tomas whey ou creatina. Se tu não tens resultados é porque o teu treino e a tua alimentação não estão alinhadas. Okay? A suplementação vem só depois dar a diferença entre o 99% e o 100%. Não é mais nada do que isto. Ok? Ok, next question. Qual a divisão de treinos que aconselhas? Olha, depende, não é? Depende muito do número de treinos que faças por semana. Depende do teu objetivo também. E depende, mais uma vez, do teu nível de treino. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que o ideal é nós estimularmos cada grupo muscular com uma frequência média de 2 vezes por semana. Ok? E atenção, isto para maximização de resultados. Porque treinar 1 vez por semana vai dar resultado. Agora, não vai dar o melhor resultado possível. Ok? Eu vou-te dar, porque eu sei que vocês gostam de respostas prontas e eu quase nunca vos dou respostas prontas. Então, eu vou-te dar aqui aquilo que eu normalmente costumo utilizar e costumo fazer, e inclusive a estrutura que eu ensino no Forma Corpo Perfeito às minhas alunas a aplicarem. Então, se tu treinas 2 vezes por semana, tu vais treinar corpo inteiro, ok? Vais fazer 2 treinos de corpo inteiro, onde vais estimular membros superiores e membros inferiores. Porque desta forma, tu garantes que vais ter então esta frequência de 2 vezes por semana. Ainda que tenhas mais foco em membros inferiores, ok? Porque eu estou a falar para a maioria das pessoas que eu suponho que me estejam a ouvir, portanto, mulheres. Por exemplo, em 5 exercícios, vamos imaginar, ok, 3 de inferiores, 2 de superiores, ok? E podemos até dividir, por exemplo, segunda-feira, vamos imaginar, segunda-feira focar mais em movimentos mais compostos, e depois, na quinta-feira, por exemplo, isolar um bocadinho mais algumas zonas. Pronto, isto é uma divisão muito válida e que eu gosto muito de utilizar então para 2 vezes por semana. Porque repare, se tu divides em superiores e inferiores, já só vais estar a estimular os teus inferiores e os teus superiores 1 vez por semana. Passa muito tempo entre estímulos. Se treinares 3 vezes por semana, divisões que eu gosto de utilizar: inferiores, superiores, corpo inteiro. Ok? Portanto, garantimos que temos as 2 vezes por semana cada estímulo. Portanto, inferiores e inferiores, superiores e superiores, porque aqui temos o corpo inteiro. Ok? 4 vezes por semana, o que é que eu gosto de utilizar?
inferiores, superiores, inferiores, superiores. Sendo que aqui já podemos especificar um bocadinho mais. Isto assumindo que já tens algum nível de treino. Porque se fores iniciante, não te preocupes para já com isto, confia em mim. Simplesmente faz inferiores, superiores, foca-te em exercícios compostos, foca-te em boa técnica e segue jogo. Se já tens assim um bocadinho mais de tempo de treino, se já és um bocadinho mais avançado, então podes fazer, por exemplo, no primeiro treino de inferiores, focar mais em glúteo e posterior. Depois, no treino de superiores, focar mais em ombro. No treino de inferiores, novamente, focar agora um bocadinho mais no quadricípede, portanto, na parte da frente da perna. E depois, no último treino de superiores, focar mais um bocadinho em costas, por exemplo. Esta é uma divisão que eu gosto de utilizar. Depois, 5 dias por semana. O que é que eu gosto de fazer? Gosto de fazer inferiores, e utilizando a mesma estratégia que eu dei no passado. Portanto, foco em glúteo posterior, por exemplo. Depois, superiores, novamente focando aqui mais a parte dos ombros. Depois, novamente, inferiores, onde vou trabalhar com exercícios mais isolados e de pequenos grupos musculares, por exemplo, adutores, gêmeos, portanto, focar aqui um bocadinho em coisas mais específicas. Depois, superiores novamente, onde eu posso focar mais então aqui em trabalho de costas. E depois, novamente, então, inferiores, onde faço o foco no trabalho de quadricípedes, portanto, parte da frente da perna. Se treinar 6 vezes por semana, aqui no meio adiciono um dia com foco em trabalho abdominal, por exemplo, estabilidade e afins, e algum cardio, uma caminhadazinha, uma coisa assim de leve, uma bicicleta a rolar, e pronto, e ficam os 6 treinos. 7 dias por semana não aconselho a treinar, mas no caso de o quereres fazer, ao 7º dia fazia mesmo. Ao 7º dia. Espero que não seja nada coisa. Ao 7º dia aconselho fazer mesmo só um cardio leve, tipo uma caminhada, uma coisa assim, qualquer muito leve. E pronto, esta é a divisão de treinos que eu gosto de utilizar, é a divisão de treinos que eu inclusive ensino as minhas alunas no Fórmula Corpo Perfeito a utilizar, e pronto, e acho que é uma boa divisão para ti também. E avançamos então para a última pergunta, que nos diz hip dips, como resolver? Ora, antes de mais, contextualizar quem possa não estar familiarizado com este tema, hip dips refere-se àqueles buraquinhos que normalmente nós temos, e mais nós mulheres, aqueles buraquinhos tipo de lado no glúteo, estão a ver que tipo, parece que falta ali um redondo, faz ali aquele buraco, tipo de lado e de trás, pronto. Isto são as chamadas, então, hip dips. Como é que nós resolvemos as hip dips? Elas são algo genético, ok? Portanto, elas têm uma componente muito genética e, portanto, algo pouco contornável, ok? A genética, sim, obviamente, é trabalhável, no sentido em que não é por eu nascer com predisposição para algo que eu tenho que ser algo. Se eu nasço com predisposição para algo e eu sei disso e eu não quero isso, então significa que não tenho que me resignar. Pelo contrário, eu tenho que trabalhar mais do que os outros para conseguir chegar ao mesmo sítio. E se eu não quero aquilo, eu não vou... Ou seja, se eu já tenho um fator genético, eu vou controlar todos os outros para me afastar de lá porque eu não quero aquilo. Está bem? Mas isto tudo para dizer que, meninas, é normal. Tá? Quer vocês sejam magras, quer sejam mais gordinhas, quer tenham um rabo grande, quer tenham um rabo pequeno, é normal ter hip dips. Umas pessoas têm mais do que outras, ok? Mas todas são solucionáveis. Então, eu também sofria, ou melhor, também sofria e sofro, porque também tenho um bocadinho ainda, mas muito menos, porque lá está, trabalhei para isso. Então, passo a passo para resolver as hip dips. Primeiro ponto, passarmos algum tempo, e quando eu vos digo algum tempo é anos, isto é um trabalho de anos. Então, passar alguns anos a construir. Muitas das meninas nunca conseguem resolver as hip dips porque estão demasiado focadas nas hip dips. Isto é quase como uma pessoa que não consegue nadar porque as pernas vão ao fundo e ela está tão focada nas pernas que ela não consegue perceber que o problema está em ela estar com a cabeça de fora. Desfoquem das hip dips. Okay? Necessariamente aquilo depois vai-se moldando. Então, nós primeiro precisamos de construir um grande glúteo. Um glúteo poderoso. Um glúteo que
sobressaia, que tenha tamanho suficiente para realmente sobressair. Porque se eu tenho um glúteo assim, eu quero tapar isto, gente, é muito mais fácil se isto vier para aqui, já tapou. Do que eu estar focada em fazer crescer isto. Demora muito mais tempo, é muito mais difícil, requer muito mais energia, e nós devemos sempre procurar maior resultado por menor esforço. Então é construir. Passar os primeiros anos de treino a focar em exercícios compostos. Esqueçam treinos de kickbacks e caneleiras e não sei o quê, passarem horas a fazer isso, esqueçam isso tudo. Foquem-se em trabalho com carga, progressão de cargas, exercícios compostos, boa técnica, profundidade do movimento, agachamentos, lunges, pesos mortos, prensas, foquem-se em construir, ok? Passar por algumas fases vai ser necessário, ok? Fases de construção de massa muscular, onde vamos estar mais focados em dar energia ao nosso corpo, em dar calorias, em estar em excedente calórico, em treinar pesado, para o nosso corpo, construir. E depois vamos, em certas fases, já construí, vou ver o que é que está por baixo. Fazemos uma fase de corte, vemos o que ficou por baixo. Ainda não está como eu quero. Pimba, construir outra vez. E vamos fazendo ciclos de fases de aumento com fases de corte. Com muita atenção para as fases de corte serem curtas, ok? Não passem metade do ano em corte, em restrição. Não é boa ideia. Vão ficar com muito pouco tempo para a outra fase, ok? E depois não vai dar tempo para construir. Para além de que vão pôr em causa tudo aquilo que andaram a construir. É quase como se eu desse 2 passos para trás, 2 passos para a frente, 2 passos para trás, 2 passos para a frente. Eu nunca saio do sítio. A ideia aqui é dar 2 para a frente, 1 para trás. 2 para a frente, 1 para trás. 2 para a frente, 1 para trás. E ir somando, porque senão eu não saio do sítio. Ok? Então, boa ingestão de proteína para sustentar a construção de massa muscular entre 1,8 a 2,5 gramas por quilo de peso. Ok? Fazer então um consumo calórico adequado e não ter medo de comer. Não ter medo de comer, gente. Para crescer, temos que comer. E se vocês não estão a dar combustível suficiente ao vosso corpo, não vai acontecer nada. Vocês podem querer muito, muito, podem se esforçar muito, mas esforço e resultado são coisas diferentes. Isso é esforço burro. Só se estão a esforçar, mais nada. Vocês podem querer muito que o vosso carro ande. Vocês podem carregar com muita força no acelerador e ficar lá quanto tempo quiserem, porque querem muito que o carro ande. Se não há combustível no tanque, não vai acontecer nada, ok? Depois disto, isto é a primeira fase, então, construir. Construção massiva. Primeiros, eu diria, 4 anos de treino. Depois disto, podemos então passar para a outra fase, que é continuar com o foco em construir, mas já começar aqui também a trabalhar na lapidação. Então, começar a incluir alguns exercícios mais isolados, alguns treinos mais específicos, alguma tipologia de exercício já diferente, mais focado então na construção. Mas lembrem-se, se eu tenho isto e eu quero crescer isto, tapar este buraco que tem aqui, eu primeiro vou trazer isto para aqui, ok? E depois o que eu vou fazer é lapidar um bocadinho, simplesmente para arredondar aqui. Mas isto já está construído, ok? Então eu vou ter um glúteo não só redondo, ok? Portanto, sem buracos, como eu vou ter um glúteo empinado, para trás, para cima. Portanto, não vou ter aquele rato descaído, tá? E é assim que se resolve então as hipodipes. E é assim, como se fosse fácil. Eu sei que não é fácil. É simples, mas não é fácil. Isto requer trabalho, isto requer conhecimento, isto requer prática, isto requer tempo e paciência. Por isso é que eu vos digo que é tão importante vocês verdadeiramente amarem o processo e não se focarem só no resultado que querem chegar. Porque se vocês estão demasiado focadas no resultado onde querem chegar, vai parecer que nunca mais lá chegam. Porque realmente é uma coisa que demora tempo. Então esqueçam o resultado. Foquem-se no processo. Foquem-se nos pequenos passos que vocês têm que dar até lá chegar. E vai se tornar tão prazeroso esse caminho, com buracos, é verdade, mas tão prazeroso essa construção, esse caminho, isso que vocês fazem, porque começam a perceber que
ok, isto é para mim, isto é para sempre, isto faz-me bem, isto faz-me sentir bem e ainda me traz resultado. Portanto, espetacular. O resultado é uma consequência e não uma causa. E só desta forma é que nós vamos conseguir aguentar tempo suficiente a fazê-lo para que nós efetivamente lá cheguemos. Porque ninguém consegue andar a vida inteira a caminhar numa viela cheia de espinhos. Mas é capaz de andar uma vida inteira a caminhar no caminho limpo. Então é isto que nós temos que fazer. Foquem menos nos resultados. A forma mais rápida de ter resultados é não ter pressa. Porque ter pressa vai-vos andar sempre a atrasar o processo. Vocês vão estar sempre a querer fazer as coisas rápido, vão estar sempre a querer pôr-se em atalhos. Não vai dar em nada. É quase como que aquelas compras que nós fazemos, não desmerecendo o valor dos produtos de ninguém, aquelas compras que nós fazemos nos chineses, tipo ao desenrasca, e depois acabamos por gastar o dinheiro do desenrasca e o dinheiro verdadeiro que devíamos ter gasto logo no início. Portanto, enfim, dá a perceber a ideia, não é? É isto que nós fazemos quando procuramos resultados rápidos. Então, não façam isso. Não percam tempo. Ou seja, não tenham pressa, mas não percam tempo. Foquem-se em fazer o certo, e o certo é o que vos vai fazer não perder tempo. Tá? E bem, gente, eram as perguntas que tínhamos então esta semana. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil, sobretudo, que ponham em prática, porque é sempre este o objetivo, não é eu vir para aqui só falar e entreter-vos, é realmente que vocês fiquem a conhecer, mas sobretudo que apliquem aquilo que ficam a conhecer. Okay? Também relembrar que a caixinha para a próxima semana abre então ao domingo, ao final da tarde, nas redes sociais, Instagram e Facebook. Portanto, basta irem lá, deixarem a vossa pergunta e verem a vossa pergunta respondida já na próxima semana, no próximo episódio. Ou podem então também deixar aqui na caixinha que existe aqui no Spotify, que eu deixo aqui alguns, que ela vos aparecer aí na descrição do episódio. Também nos comentários do YouTube, também podem deixar. Portanto, em qualquer sítio que deixem a vossa mensagem, eu vou vê-la, a vossa questão, eu vou respondê-la. E já sabem, se alguma das coisas que eu aqui falei vos fez lembrar de alguém, ou acham que possa ser útil a outra pessoa, partilhem também, não deixem esta informação ficar só para vocês e vamos juntos ser agentes de mudança. Espero que tenham gostado e até para a semana.